Vamos orar? Pedir para Deus falar conosco através da palavra dessa manhã? Pai, daqui a pouco a gente vai ler a tua palavra. E meu pedido é que agora o Senhor abençoe a nossa concentração, que o nosso corpo, que a nossa mente, a Deus, tudo aquilo que a gente é, possa estar completamente, a Deus, focado em Ti, para que possamos ouvir a tua palavra, para que possamos ser edificados, a Deus, e que nos tornemos parecidos com Jesus. Em nome do teu Filho que eu peço. Amém. Bom, a gente está num tempo litúrgico, chamado tempo comum, tem falado isso todo domingo, né? A gente começou esse momento litúrgico falando sobre a beleza da vida ordinária, da vida comum, da vida simples. E aí, um mês atrás, mais ou menos, né, 2 domingos atrás, a gente começou uma segunda série de mensagens, que é um complemento dessa primeira, que se chama O Lado B da Vida. E a ideia é o disco de vinil, né? Hoje eu não trouxe, mas é o disco de vinil. Resolvi não exibir minha coleção mais para vocês, então... mas é isso, lado A, né, nos discos de vinil, bem antigamente, geralmente eram as músicas mais dançantes, mais comerciais, né, aquelas mais animadas, e o lado B ficavam as músicas mais reflexivas, introspectivas, mais tristes às vezes, experimentais, né. Então a ideia é essa, a vida tem um lado A, que é o lado das conquistas, né, as coisas que a gente posta no Instagram, que a gente mostra para todo mundo, mas a vida é cheia de lado B também. Que são os fracassos nossos, as crises, a tristeza, as lágrimas que a gente derrama. E nós já vimos 2 personagens bíblicos que conheceram o lado B da vida. O primeiro foi Jó, que ensinou pra gente como passar pelas tragédias, né, e a gente não cair naquela lógica de que, Deus está me castigando simplesmente porque eu estou sofrendo, né. Jó mostra pra gente que não é bem assim, essa lógica 1 para 1. Domingo passado a gente olhou para a vida de Noemi, em busca da anatomia de um luto. Noemi é uma mulher que perde muitas coisas, tem muitas perdas, e a gente falou um pouco sobre luto, e olhando para a vida dela, a gente entendeu então como que a gente pode superar, né, os lutos que a gente vive na vida. E hoje eu quero olhar com vocês a vida do profeta Jeremias, para que nós possamos aprendermos a arte esquecida de lamentar. A arte esquecida de lamentar. Mas antes da gente mergulhar nas lições de Jeremias, eu quero fazer uma distinção importante. Porque existem 2 tipos de dor. Tem uma mentora que chama Gary Escazero, que ela fala que existem 2 tipos de dor, basicamente. A primeira é o que ela chama de dor suja. O que é a dor suja? É aquela que eu mesmo causo para mim. Então, por exemplo, eu posso reclamar que, sei lá, que o meu exame de colesterol tá super alto, mas eu só como Cheetos e frango frito todo dia. Tipo, não adianta, né? Tem que, tem que mudar de vida. Então, para esse tipo de dor, a gente precisa de confissão, de arrependimento, de mudança. E tem aquela dor que é a dor limpa, que são aquelas coisas que nos atingem sem que exista uma culpa nossa. Foram os casos que a gente viu, tanto de Noemi quanto de Jó. São as coisas que acontecem de repente, que não tem uma explicação, que é um mistério, né? É um diagnóstico, um acidente, um falecimento, que não é culpa nossa. E hoje a gente vai lá para o livro de Lamentações. E Lamentações, diferente dos outros 2, tem a ver com a dor suja. Por quê? Porque por séculos, Deus estava chamando o povo dele ao arrependimento. Várias e várias vezes, insistindo para que eles mudassem de vida. Muitas vezes ele ameaçou eles falou, se vocês não mudarem eu vou castigar vocês. E aí Deus, paciente, compassivo, mudava, sabe, se arrependia, voltava atrás e tal. Mas chega um momento que a maldade, ela atinge um certo limite que Deus fala, não, chega, agora a casa vai cair, né, para vocês. Então a gente vê isso lá em Jeremias capítulo 25, se quiser acompanhar a leitura. Isso é só uma preparação, tá, para o texto. Jeremias 25, do 4 ao 7, fala assim: vocês não ouviram, nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Só um parênteses, gente. Quais são as coisas más que Deus denunciava? Principalmente a falta de generosidade do povo. Chega um momento que eles ficam muito ricos e eles não repartem a riqueza deles. E aí você tem uma desigualdade social muito grande, você tem, sabe, gente passando necessidade, gente ficando cada vez mais rica. E aí você tem os poderosos oprimindo, né, os mais fracos.
Você olha os profetas Amós, Isaías, todos eles vão denunciando tudo isso. Então, continua aqui, né? Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados para ser sua propriedade para sempre. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte, e também o meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então veio a calamidade, os babilônicos foram extremamente cruéis, e aí tem essa citação desse historiador que fala assim pra gente, ó. É impossível exagerar a intensidade ou a complexidade do sofrimento desse povo, que chegou a seu ápice durante a devastação de Jerusalém e continuou nos 70 anos da Babilônia, do exílio da Babilônia. A perda foi total, a carnificina desenfreada, o canibalismo, escuta isso, o canibalismo e o sacrilégio eram horrores gêmeos que percorriam as ruas da destruída Jerusalém. O pior que pôde acontecer ao corpo e ao espírito, a pessoa e a nação aconteceu aí, o fundo do poço do sofrimento. Por que canibalismo? Porque qual que era a tática de guerra? Jerusalém era uma cidade murada. O que o exército fazia? O exército fechava, né, a cidade, e aí não entrava, não saía nada. Chegava uma hora que acabava a comida. O que o pessoal fazia? Começava a comer os mortos, começava, né? Então era terrível. Então, assim como Jó e Noemi, Jeremias viveu o lado B da vida. Ele viveu os horrores da guerra. Então tenta imaginar, Jerusalém arrasada, casas queimadas, famílias desoladas, fome, pranto pela rua. Eu acho que não é difícil da gente imaginar, né? É só você olhar as imagens que chegam a cada dia da guerra que está acontecendo lá em Gaza. É a mesma coisa. Crianças, mulheres, idosos em meio a ruínas, homens carregando seus mortos, pessoas que perderam tudo. E, gente, me desculpa, tá? Eu vou ser meio polêmico agora, mas se você de fato acredita que Israel está só se defendendo do que aconteceu com o Hamas em outubro, e assim, não quero passar pano, tá? O que o Hamas fez foi terrível. Eles mataram 1.200 pessoas, sequestraram 251 pessoas, né? Mas Israel já matou mais de 60 mil pessoas. A retribuição tá numa escala assim, tipo, fora do padrão, né? 1 em cada 3 crianças está gravemente desnutrida. 2 pessoas em cada 10 mil morrem diariamente de fome e de doença, hoje, tá? Ou seja, o mesmo genocídio que o povo de Israel viveu na época do exílio, no século 6 a.C., eles estão praticando hoje contra os palestinos. E aí eu quero parafrasear o Paulo Freire, né? Que o Paulo Freire fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Da mesma forma, quando a política e a religião não são libertadoras, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então Israel dos tempos de Jeremias foi oprimido pelos babilônicos. E hoje ele está oprimindo os palestinos. Então a mesma cena que a gente vê em Lamentações é o que a gente está vendo hoje. Então diante disso eu quero olhar com vocês para esse livro da Bíblia, que descreve os horrores da guerra e mostra para a gente o que fazer diante do absurdo. Então vamos ler Lamentações? Eu vou fazer só um recorte só do livro. Lamentações 1, do 1 ao 4, depois 20 a 22. Fer, você pode ler pra gente? Não? Tá sem óculos? Pode ser, Bia, vem. Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira. As lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar.
As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas, e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente, e não há gente para se reunir nas suas praças. Vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbado. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes, porque tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades. Castiga-os como me castigaste, por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer, e o meu coração está doente. Esta é a palavra de Deus. Lamentações, gente, é mais do que poesia triste. Lamentações é a tentativa de dar sentido ao caos. Então Eugene Peterson fala assim: a catástrofe acontece e o mundo das pessoas desmorona. As reações mais comuns são a negação e o desespero. Mas existe um caminho melhor, o lamento. Então eu quero pensar hoje com vocês o lamento como um caminho espiritual. Não só diante da dor suja, que é o caso aqui, né, das escolhas erradas, dos vícios e dos pecados, mas também diante da dor limpa, quando acontece alguma coisa que a gente não espera. O lamento é um caminho de fé que a gente precisa reaprender. Então, vamos olhar aqui, eu quero mostrar 4 razões para vocês para a gente poder recuperar essa arte esquecida do lamento. Em primeiro lugar, no lamento a dor é tratada de maneira ampla. Depois a gente vai ver que no lamento a dor é tratada de maneira coletiva. No lamento a dor é entregue a Deus. E por último, no lamento a dor se esgota. Então, em primeiro lugar, no lamento a dor é tratada de maneira ampla. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia aí, né? Mas se você folhear a tua Bíblia ou abrir teu aplicativo e der uma olhada no livro de Lamentações, você vai perceber o seguinte. O capítulo 1, 2 e 4 de Lamentações, ele tem 22 versículos. O capítulo 3 tem 66. E o 5º capítulo tem 22 linhas. Por quê? Porque Lamentações é escrita em acróstico. Vocês sabem o que é acróstico? Acróstico é um recurso literário onde você organiza as palavras que, quando você junta as letras, ela forma uma frase ou uma palavra. Então, por exemplo, você pega o nome da pessoa, escreve o nome da pessoa na vertical, e aí você pega cada letra do nome da pessoa e escreve um verso falando daquela pessoa. Isso é um acróstico, tá? O que o cara faz aqui? Ele escreve toda a poesia, né? Tá no hebraico, então cada letra, cada versículo corresponde à primeira letra a letra do alfabeto. Então, Lamentações 1:1 é o Aleph, Lamentações 1:2 é o Bet, Lamentações 1:3, Gimel, e vai até o Tav, que é a última letra. O Salmo 119 também é feito dessa forma, certo? Só que no Salmo 119 são 8 linhas de poesia. Então você faz 22 vezes 8, vai dar 176, que é o número de versículos do Salmo. Por isso que o 3º capítulo de Lamentações tem 66 versículos. Né? São poesias de 3 linhas, então 22 vezes 3 vai dar 66. Por que isso é importante? Sabe por quê? Porque quando o cara que escreveu, né, o livro, ele vai percorrendo, vamos dizer assim, do A até o Z, o que ele está fazendo? Ele está falando tudo que está causando dor. Então ele descreve tudo. Quando você olha o texto de Lamentações, depois quero convidar vocês a lerem nas suas casas. Vocês vão ver que ele vai falar sobre a guerra, a fome, o incêndio, os estupros que aconteceram, como é que fala? O canibalismo, a ausência de Deus, a ausência de socorro externo, as traições. Ele vai falando de tudo que aconteceu de terrível. O Viktor Frankl, que é um psicólogo, né, que criou a logoterapia, e que é um homem que sobreviveu aos campos de
concentração do nazismo, ele falava assim, ó: a emoção que envolve o sofrimento deixa de causar dor assim que formamos um quadro claro e preciso dela. A emoção que envolve o sofrimento deixa de causar dor assim que formamos um quadro claro e preciso dela. Ou seja, à medida que a gente fala tudo aquilo que está causando dor, sem censura, sem julgamento, a gente vai botando para fora todo esse sofrimento, é aí que começa o nosso processo de cura. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente tenta consolar as pessoas rápido demais. Porque a gente não está pronto para ouvir. E aí a pessoa chega, ela quer desabafar, ela quer falar, e você, não, vai ficar tudo bem, olha, não, acredita em Deus, que Deus vai... Cara, não. Às vezes a pessoa só quer falar. E eu sei também que, tipo, não é todo mundo que tem, sei lá, o dom, né, para ouvir. Por isso, gente, que é tão importante você escolher pessoas certas para você desabafar, porque Deus capacitou gente para ouvir. E aí nós temos os psicólogos, os terapeutas, os conselheiros, né? Talvez um amigo que seja um bom ouvinte de fato, entendeu? Pessoas que Deus capacitou. E não importa se é pessoa cristã ou não, viu? Porque Deus usa todo. Você viu que ele fala aqui no Jeremias? O meu servo Nabucodonosor. Gente, é servo de Deus, entendeu? E talvez essa pessoa que Deus colocou na sua vida para te ajudar. Então pergunto, você tem alguém que você pode falar, que você pode desabafar, que você pode, sabe, colocar tudo sem medo de ser julgado? Se não tiver e estiver sofrendo, procura ajuda. Não fica nessa de, Deus vai me curar, deixa eu orar. Não, sabe por quê? Porque é através das pessoas que Deus cura a gente. O Lutero falava isso, né? Lutero falava assim, como é que Deus sustenta a criação? Por exemplo, como é que Deus alimenta a gente, né? Fala que Deus cuida de tudo, né? E não deixa faltar o alimento, ele dá o pão de cada dia. Sabe como? É através desde a, sei lá, da pessoa que ordenhou a vaca, que plantou o trigo, que colheu, que ensacou, que transportou, que levou para o mercado, o cara que vem, é toda essa cadeia que Deus vai usando para fazer a coisa chegar até a gente. Então, se você está sofrendo, procura ajuda de quem pode te ouvir. É a primeira coisa, porque a gente precisa falar tudo, sabe? Em alguns momentos, é aí que começa a cura. Então, em segundo lugar, no lamento, a dor é tratada de maneira coletiva. Segundo os especialistas, então, da Bíblia, a métrica dessa poesia, que tem em Lamentações, é a mesma dos cânticos fúnebres que eles cantavam nos velórios. Então, Eugene Peterson vai falar pra gente que Lamentações é a cerimônia fúnebre no enterro da cidade. É como se eles estivessem num grande velório, quando eles leem Lamentações. Outro estudioso, que é o Leslie Allen, fala que é um roteiro de um ritual terapêutico. E tem tanta sabedoria nisso que os rabinos, né, até hoje, não sei se vocês sabem, até hoje, tem 5 livros da Bíblia que eles leem em 5 festas diferentes. E até hoje Lamentações é lida no dia 9 de Ave, né, o Tisha B'Av, que é uma festa que eles comemoram ali no final de julho, agosto, foi agora. Que é o segundo jejum mais importante do calendário judaico. Que é quando eles se lembram de todos sei lá, todas as tragédias e catástrofes que aconteceu na comunidade judaica. E eles fazem um jejum, e eles choram, e eles se lamentam, e nessa festa eles leem esse livro. Sabe por que isso é inteligente? Porque se a dor, ela como é que fala? Se a dor ela não tem um lastro emocional, se ela é deixada solta, né, dispersa, ela vai virar doença, ela vai virar amargura. Ela vai virar melancolia, como a gente viu a história de Noemi. Vai causar ansiedade na gente. Mas quando você tem uma comunidade que sofre junto com o sofredor, o sofrimento ganha sentido. Por quê? Porque eu percebo que eu não estou sozinho, eu percebo que a minha dor, ela merece atenção. E isso também já traz cura pra gente.
Isso acontece porque quando a dor é inserida numa forma litúrgica, com poesia, oração, tal, ela é amparada por símbolos que não necessariamente eles vão explicar, aliás, eles não explicam, mas eles vão ancorar a gente dentro de uma história. E o Deus que é eterno é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo. Então a gente não fica com essa coisa difusa, sabe, assim, sem contorno, né? Então, gente, vocês já imaginaram uma igreja que você não precisa entrar nessa loucura de confissão positiva? Sabe, essa coisa de que você tem que determinar a tua vitória. Você tem que gritar bem alto para Deus ouvir que você é cabeça e você não é cauda. Uma igreja que não entra nesse papo de coach, sabe? De que você é o ponto fraco de Deus. Já imaginou uma igreja onde o choro tem espaço dentro do culto? Onde nos grupos pequenos, nas orações, você não precisa ser forte o tempo todo, sabe? Você pode até confessar suas fraquezas que ninguém vai te julgar. É isso que a gente está tentando fazer aqui, entendeu? Então, se você quiser fazer parte, é isso. Porque a gente entende que o lado B da vida ele é para ser partilhado também, não só o lado A. E quando a gente sofre junto, o sofrimento ganha sentido. Porque no lamento a dor ela é tratada de maneira coletiva. Em terceiro lugar, no lamento a dor é entregue a Deus. Lamento bíblico não é desabafo psicológico, é oração. E olha que coisa interessante. Até a ira, que Deus está irado com o povo, né, em Lamentações, mas até a ira, para Jeremias, é sinal de relacionamento. Aliás, né, o Ingrid, o Freud já dizia que amor e ódio caminham juntos, não é isso? Por quê? Porque o contrário do amor não é a ira, o contrário de amor é a indiferença, certo? E aí tem um rabino que é o Abraham Heschel, que ele mostra isso pra gente de um jeito muito lindo. Ele fala assim: Deus se move e ele é afetado pelo que acontece no mundo. E reage de acordo com a situação. Os eventos e os atos humanos provocam nele alegria ou tristeza, prazer ou ira. Ele não julga o mundo à distância. Ou seja, Deus está perto e Deus é afetado por aquilo que a gente faz. Então, no lamento, a gente tem a liberdade de falar para Deus tudo que a gente está sentindo: tristeza, medo, ira, decepção, rancor, rejeição, porque você está num relacionamento íntimo. Deus não está longe de você. Aliás, a própria Bíblia autoriza a gente, porque nós temos muitos salmos de lamento, né? Então você pega o Salmo 13, por exemplo, que fala assim: até quando, Senhor, você vai se esquecer de mim? Salmo 22, Deus meu, por que você me abandonou? E cara, eu tava me preparando, né, para essa mensagem, e eu escutei alguns podcasts. Um deles, eu ouvi a entrevista dos pais de uma menina que ela teve uma doença terminal. Um câncer quando ela tinha 5 anos, assim, terrível. E a menina morreu com 6 anos, né? E os pais falam dessa situação. E aí a mãe dessa menina conta que essa menina falava assim: quando eu chegar no céu, eu vou dar um chute na cara de Jesus. E os pais olhavam para ela e falavam assim: eu acho que ele vai aguentar, né? E olha só que coisa interessante, parece blasfêmia, né? Vou dar um chute na cara de Jesus. Mas para dar um chute na cara de Jesus, ela tem que estar perto de Jesus. Entendeu? Então essa mãe fala que o tempo foi passando, e aí mais tarde ela falava assim, a menininha: bem, eu acho que Jesus vai cuidar de mim quando eu chegar lá. Isso é oração sem máscaras. Isso é oração sem máscaras. Isso é lamento.
É por isso que Jeremias e toda a comunidade pode pedir para Deus se vingar dos inimigos. Vocês perceberam os últimos versículos que a gente leu? Ele faz assim, ó, faze com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. E aí talvez você pode falar assim para mim, pô pastor, mas o senhor acabou de falar, né, tipo da faixa de Gaza lá, né, e os caras estão... Mas olha que coisa interessante. Quando você ora para Deus e você pede para Deus castigar os seus inimigos, você não está indo lá você castigando seus inimigos. Você está entregando o castigo para Deus. Você tá, o Miroslav Volf falava isso. Você está levando tanto a tua dor, a tua ira, quanto o teu desejo de vingança diante de Deus que sabe como resolver essa situação. Então, quando você ora desse jeito, isso até diminui a vingança. Por quê? Por que diminui a vingança? Porque impede que você vá lá e faça justiça com a tua própria mão. Entrega a justiça para Deus. É um jeito de você sublimar a tua dor. Então não está errado você orar isso. Deus não suporta o meu chefe, Deus dá um jeito nele, que senão, sabe? Deus, aquela irmãzinha do trabalho não tá dando. Tudo bem você falar isso para ele, porque ele sabe o que fazer. E quando você faz isso, você não vai lá e faz a vingança. Isso é muito saudável. Se o pessoal estivesse fazendo isso, não estaria matando um monte de gente inocente agora. Entendeu? Então é isso. Então, no lamento a gente, né, bota tudo para Deus. E por fim, no lamento a dor se esgota. Porque se o acróstico serve para a gente falar tudo para Deus, do A até o Z, no acróstico também a gente encontra um limite para a dor. Sabe por quê? Porque só tem 22 letras. Né? Então você vai do A ao Z. O que você faz quando chega no Z? Você pode começar tudo de novo, né? É por isso que tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Por que não tem o 6, o 7, o 8, o 9 e 10? Sabe por quê? Porque chegou uma hora, tipo, que tudo que tinha para ser falado já foi dito. E aí toda a dor, ela se esgotou. Então quando a dor se esgota, a gente percebe que se o mal teve um começo, ele também vai ter um fim. Se o mal teve um começo, ele também vai ter um fim. Não tem dor que dura para sempre. Isso é uma promessa de Deus. Não tem dor que dura para sempre. E tanto é que chega no meio do livro e acontece uma coisa tão bonita. Porque no meio do livro de Lamentações, Jeremias fala assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. E aí mesmo quando ele está vendo que tudo parece ser irreversível para ele, ele fala assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nosso sofrimento tem começo, mas tem fim, a dor não é eterna. Ou como disse outro profeta moderno, né? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Podia estar na Bíblia, né? Ou seja, o sofrimento que você está passando, o sofrimento que você ainda vai passar, ele vai acabar. Creia nisso, ele tem fim. Pastor, como é que você pode ter certeza disso? Sabe por quê? É porque ao contrário de Jeremias, eu e você, a gente pode conhecer o final da história. Porque acontece uma coisa interessante. No começo do capítulo 3, a voz da poesia, ela sai do plural e ela vem para o singular. E aí Jeremias fala assim, no capítulo 3, versículo 1. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. E ele continua assim. Deus me amarrou com pesadas correntes, estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Eu acredito que Jeremias, sem saber, inconscientemente, nessa hora, ele estava prefigurando Jesus Cristo.
Porque Jesus Cristo foi o homem de dores, o homem que sabe o que é sofrer debaixo da ira de Deus. Porque na cruz ele carregou o peso dos nossos pecados, no nosso lugar. Ele sofreu a ira que a gente merecia. Para quê? Para que nós tivéssemos o consolo que a gente não merece. Então como é que eu sei que o sofrimento vai acabar? É porque ele morreu numa cruz, carregando o peso do pecado. Mas a cruz não foi a palavra final, ele ressuscitou. E na ressurreição a gente sabe que Deus vai restaurar todas as coisas. Não tem escuridão sem fim, sem que haja um nascer do sol. O lado B pode ser cheio de lágrimas, mas a trilha sempre termina em esperança. Miroslav Volf falava assim: o problema do mal não se resolve com explicação, mas com superação. Só no fim da história veremos que Deus é bom e fará novas todas as coisas. E aí eu quero encerrar com uma ilustração de uma história que eu li, de um trompetista de jazz chamado Wynton Marsalis. Tinha um repórter do Atlantic, num bar de jazz, e o Wynton Marsalis estava tocando. E aí diz que de repente, em determinado momento, ele estava tocando uma balada bonita, e aí de repente tocou um celular. E aí todo mundo começou a rir, o pessoal se dispersou, voltou a beber, conversar e tal. E diz que ele parou um minuto. E aí ele começou a repetir a melodia do celular. E ele foi repetindo a melodia do celular. E de repente ele começou a improvisar em cima da melodia do celular. E aí ele foi mudando o tom da música. Até chegar no tom da música que ele estava tocando. Ele desacelerou o ritmo. E voltou exatamente no mesmo ponto que ele tinha parado. E aí todo mundo aplaudiu. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas de algum jeito. Ele vai pegar toda a dissonância, toda a tristeza, e ele vai conduzir exatamente para o ponto onde tudo isso se dispersou. E aí a gente vai ouvir a música da esperança. Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Acende no nosso coração, ó Pai, o cântico de esperança, Deus, que crê que nenhum sofrimento é eterno, Deus, nem dura para sempre, mas que acredita de que o Senhor está no controle da história. E no fim, a gente vai ver a superação de todo o mal que acontece conosco, ó Deus, o que acontece com o mundo. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e nos abençoa em nome de Jesus, Senhor. Sara, ó Pai, aqueles que sofrem. Enxuga as nossas lágrimas, meu Pai, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um exercício para você. Eu queria te desafiar a escrever um lamento. Talvez você tenha algum motivo pessoal para colocar diante de Deus. Talvez você queira simplesmente olhar para o que está acontecendo no mundo. Olhar para a guerra em Gaza, olhar para a guerra na Ucrânia, olhar para a guerra no Sudão, que os noticiários não reportam para a gente, né? Mas o Sudão está em guerra, a Etiópia está em guerra. Talvez você queira olhar para tudo isso e você queira escrever um lamento. E aí a gente vai fazer uma coisa. Próximo sábado, se Deus quiser, a gente vai ter o grupo pequeno. A gente está estudando o Sermão do Monte. A gente começou a ver as bem-aventuranças, né? E lá no Sermão do Monte diz que bem-aventurados são aqueles que choram porque serão consolados. E a gente não vai fazer nada, a gente só vai compartilhar o nosso lamento em grupo. E vamos ver o que Deus vai fazer a partir do nosso lamento. Amém? Então eu quero convidar vocês, tá bom? Escrevam um lamento, tragam no grupo pequeno, próximo sábado. A gente vai passar depois o lugar, o horário certinho. Mas vamos compartilhar em comunidade. Eu tenho certeza que vai ser lindo. Que Deus vai ministrar os nossos corações.